Tudo jóia? Antes de começar o vídeo, eu queria compartilhar uma situação com você, porque eu fui até o barbeiro. E eu vou pedir o seguinte corte. Esse aqui, ó. Quero ficar igualzinho. Será que vai dar certo? Vamos ver. E acabou ficando assim. Só que eu não posso reclamar do corte do cabelo nas redes sociais, porque o barbeiro sou eu. Afinal, dá pra piorar, né? Mas calma, não é a vinheta. Porque estamos tanto tempo sem gravar, né? Nesse episódio número 9. Parece quase episódio 9 meses, quase uma gestação, né? Mas se até Lizzie Matsunaga pensa que o marido dela perdoou ela, por que você não pode me perdoar pelo esse tempo de demora? Afinal, eu não traí vocês como o Piquet fez com a Shakira. Então, waka waka à parte, vamos lá. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao Dá Pra Piorar, o seu boletim com um tempo indeterminado, mas que você fica informado de tudo que você pode ter perdido nesses últimos dias, nas últimas semanas, no Brasil e no mundo. Para você que não conhecia o Dá Pra Piorar, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o seu boletim diário, semanal, mensal, trimestral, que te mantém informado de tudo que você pode ter perdido no Brasil e no mundo. Então, para não perder nenhuma atualização, seja lá quando ela acontecer, se inscreve, ativa as notificações, comenta, curte, compartilha com todo mundo. Vamos logo pro vídeo de hoje, agora sim com a vinheta. A primeira notícia pode até soar um pouquinho nostálgica, mas você se lembra na infância, adolescência, até no máximo, quando você sonhava com água e de repente isso podia ser perigoso porque você acordava com a cama molhada? Como assim? Não lembra? Não acontecia com você? Só comigo então, né? Ou melhor, com cerca de 10% da população até 17 anos. Um estudo revelou, vou pegar aqui os dados para vocês, que cerca de 10% de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos sofrem de enurese, que é mais conhecida como a incontinência urinária. A pesquisa foi publicada por 2 urologistas. O primeiro que é o Birajara Barroso Júnior, que chefia a área de urologia da Universidade Federal da Bahia, e o José Murilo Neto. Esse eu vou precisar da colinha para pegar, que ele é do Departamento de Urologia do Adolescente da Sociedade Brasileira de Urologista, ou SBU para os mais íntimos. E mais, esse estudo diz que tem 3 vezes chances mais de acontecer isso com os meninos do que as meninas. Os especialistas entendem que esse tipo de situação, esse vazamento involuntário, é normal, faz parte do processo de amadurecimento e desenvolvimento da criança. Comumente isso vai até os 5 anos de idade e aí depois sim vai começando a desenvolver melhor o controle da bexiga. De acordo com os pesquisadores, até os 5 anos de idade, esse tipo de situação é comum acontecer entre 15% e 20% das crianças. Aos 7 anos, isso cai para 10% delas. Aos 10 anos de idade, essa faixa cai para 5%. Entre 1% e 3% dos adolescentes com 15 anos não conseguem controlar muito bem a bexiga durante a noite. Caso persistam os sintomas, a equipe do Dá Pra Piorar recomenda uma visita médica. Você tem um amigo ou uma amiga que vai para rodízio para dar dor de cabeça para o dono do estabelecimento? Teve um brasileiro que fez isso lá nos Estados Unidos, mas não pelos motivos que eu e você fazemos como vamos a um rodízio, que é comer bastante e dar prejuízo. Eduardo Filho, de 29 anos, foi preso por ameaça de bomba a uma churrascaria em Massachusetts. E como o cara era patriota, mesmo em solo americano, ele fez isso aonde? Numa churrascaria brasileira. O brasileiro tinha deixado uma mala, tinha esquecido uma mala na churrascaria Fogo Brazilian Barbecue. E aí ele ligou e falou assim: se alguém encostar nessa mala, ela pode explodir. E aí a polícia foi lá com cautela, corpo de bombeiros, com esquadrão antibomba, e era uma ameaça falsa. E aí em seguida teve toda uma operação para ir atrás do Eduardo, encontraram ele e ele foi detido. E ainda teve que pagar um prejuízo em cerca de $25 mil,
que ele teve que pagar por conta desse tipo de ameaça, que hoje deve dar uns 322 mil reais, ou 102 mil reais na conversão direta hoje. Não há informações se esse brasileiro já teve algum tipo de passagem pela polícia, mas foi uma notícia bombástica. Desculpa por fazer essa, tá bom? Filha da... Esse tipo de situação que acabou de acontecer é conhecido como um rage na comunidade dos games. Em algumas comunidades específicas, em alguns servidores de jogos específicos, esse tipo de comportamento tóxico não é tolerado, como acontece no universo de League of Legends, o LoL. E teve um jogador de LoL aqui no Brasil que foi banido do jogo pela sua toxicidade e recorreu na justiça. E ele ganhou. A juíza considerou que a Riot, a produtora do jogo, foi severa demais nessa punição e que não concedeu o direito de defesa do jogador, dono da conta. Apesar de ter motivos e provas para aplicar essa punição ao jogador, a produtora foi obrigada a anular esse banimento. Porque, segundo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a produtora não só desrespeitou os próprios regulamentos do jogo, como também não cumpriu com o direito do consumidor que temos aqui na legislação brasileira. Segundo documentos obtidos pelo site Tecnoblog, ele apresentou esse comportamento ofensivo em pelo menos 2 partidas diferentes, o que é contra as diretrizes da comunidade do jogo. E segundo a produtora do jogo, ele já tinha recebido uma suspensão temporária por uma outra situação que ele já tinha tido esse comportamento tóxico. Tinha tido é feio, né? Para quem não é muito ambientado nesse universo do LoL, o banimento é o auge da punição que um jogador pode receber. Afinal, ele nunca mais vai poder acessar a conta com todas as conquistas e tudo que ele já tinha recebido ao longo do jogo. E antes disso, ele recebe 3 diferentes punições até chegar a essa máxima, que são 2 restrições ao chat escrito do jogo e uma suspensão temporária, como aconteceu com o rapaz. E aí ele tinha perdido acesso a tudo ali que ele tinha conseguido, roupinha, troféu e tudo mais. O autor desse processo já tinha investido mais de R$ 1.700 só em itens para o jogo. E aí, pela juíza que pegou o caso, ter considerado que a produtora falhou com a aplicação dos direitos do consumidor, ele conseguiu recuperar sua conta na justiça. Ele também tinha pedido uma indenização de R$ 6 mil por direitos morais, só que a juíza negou. Então, apesar de ter recuperado a conta, ele não conseguiu mais dinheiro para comprar roupinha no jogo. Opa, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo. Mas será que tá tudo muito bem mesmo? Essa é a dúvida que fica. Afinal, a pesquisa Global Rap 2022, ou 2022, aponta que o número de brasileiros que se considera muito feliz caiu nos últimos anos. Esse levantamento foi feito em mais de 30 países pela empresa francesa Ipsos. A última pesquisa feita aqui no país foi em 2013 e apontava que cerca de 81% dos brasileiros se consideravam muito felizes. Hoje, esse número já caiu para 63%, dá uma queda de cerca de 18 pontos percentuais. Mas calma, não é só aqui que a gente está na média. Hoje, esse índice no mundo, considerando esses 30 países analisados, está em 67%. E em 2013, esse número era de 77%, ou seja, caiu também 10%, ou seja, caiu 10 pontos percentuais nesses últimos 8 anos. E quais são os fatores para você se sentir feliz, segundo essa pesquisa? 90% apontou que é pela saúde física e 89% apontou que é pelo bem-estar ou saúde mental, ou até mesmo pelas condições da vida dele no momento. E aí as explicações pelos brasileiros se sentirem muito felizes variam de entrevistado para entrevistado. No mundo, esses fatores variam. Entre eles estão me sentir no controle da minha vida e sentir que minha vida tem controle. E aí as pessoas podiam marcar mais de uma opção nessa pesquisa e esses foram os 2 fatores apontados. E onde é que as pessoas são mais felizes? Na Turquia, esse número de pessoas muito felizes chega a 42%. E na Argentina a 48%. Coitados dos nossos irmãos, né? Fico muito triste com uma notícia dessa. Mas onde é que as pessoas são mais felizes? Os maiores índices foram identificados na Holanda
e na Austrália, com 86% e 85% respectivamente. Ou seja, na terra de Amsterdã e também aonde o ano começa mais cedo. Uma analogia de tempo para entender melhor. Você tem noção de quando a nossa segunda-feira tá ali começando, principalmente o horário de trabalho, a dele já tá acabando? Isso não é motivo para ser mais feliz? Eu não sei o que quer dizer. Lendo aqui a dúvida do internauta, não tem, afinal não estou fazendo vídeo, né? Então como é que eu quero dúvida do internauta? Mas eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, que voltou a nos assistir e, assim como eu, tá feliz em voltar a consumir esse tipo de conteúdo, tá legal? Não vou prometer nada, mas siga a gente nas redes sociais, porque eu talvez faça conteúdos pra lá, tá bom? Gostou dessa volta? Comenta aqui embaixo, por favor. Tô precisando de uma palavra sua, de um amigo. Sei que muita coisa aconteceu nesse tempo que estivemos sumidos por aqui, que teve Big Brother, teve volta do Vai Dar Namoro, teve guerra na Ucrânia, teve processo contra os Piratas do Caribe e até tatuagem no tororó de cantoras, mostrando que a gente não tem certeza de nada, só que dá pra piorar.